Bom dia. Eu me chamo Gregório Carboni Maestre, eu sou do Partido da Rifondazione Comunista, que é o maior partido comunista da Itália, mas eu sou do Partido da Rifondazione Comunista na sede da Bélgica, de Bruxelas. E eu vou falar hoje sobre a questão muito importante, da qual se está falando pouco, mas que é uma questão histórica muito importante, que é a quebra do contrato bilionário, um contrato que foi assinado alguns anos atrás entre o governo francês e o governo australiano para fornecer vários submarinos de propulsão tradicional à Austrália. É um contrato que deveria durar 50 anos, não é? Para que a França construa esses submarinos. Houve uma grande concorrência entre vários países na época, Alemanha, Itália, Japão participaram, e foi a França que ganhou esse contrato com uma sociedade de Estado que foi renomeada há alguns anos atrás Naval Group, mas que é uma sociedade muito antiga, que foi inclusive fundada, as origens da sociedade que constrói esses submarinos foi criada pelo Cardinal Richelieu, que todos nós conhecemos, inclusive parte não é, dos Três Mosqueteiros, que foi a grande empresa de Estado francesa de construção de barcos e de arsenal naval, e construindo os primeiros submarinos da história, etc. Enfim, uma grande sociedade que agora fornece também serviços para outros países. O problema é que a França, como é de sua tradição, ela não compartilha muito o seu poder, sobretudo em termos de tecnologia militar. Ela ganhou o concurso para construir durante 50 anos essa enorme quantidade de submarinos para a Austrália, mas não quis dar tecnologia nuclear. A França é um dos países que consegue produzir submarinos a propulsão nuclear, mas ela não quis compartilhar essa tecnologia com a Austrália. E houve muitos problemas, inclusive, a partir do momento no qual a França começou a construir os submarinos, houve muitos atrasos, muitos problemas, os preços aumentaram, houve muita discussão, os franceses não queriam realmente construir os submarinos, queriam construir o mais possível, queriam que a construção fosse o mais possível dentro da fronteira francesa. Enfim, houve muito mau humor da parte dos australianos, muitas ineficiências também, muitos problemas digamos, na cadeia de montagem, enfim. E sobretudo, o grande problema é que a França não queria que a Austrália beneficiasse da tecnologia de propulsão nuclear. O que isso significa? Um submarino, para ir debaixo da água, ele pode ficar muito tempo, não é? Muito tempo, mas a um certo ponto ele tem que subir na superfície para se refornecer, para fazer uma série de operações, e na fase na qual o submarino sobe à superfície, é uma fase muito perigosa, na qual ele pode ser facilmente não é, descoberto e atacado, mas sobretudo descoberto, o que rende esta fase de subida muito problemática. Não? A vantagem do submarino a propulsão nuclear é que ele pode ficar o tempo necessário, infinito, não é? O tempo, enquanto tiver comida, enquanto tiver tudo necessário, o submarino pode ficar debaixo da água. O que rende, estrategicamente, o submarino de propulsão nuclear é muito mais eficiente. Não? Bem, o que aconteceu? Aconteceu que este contrato, que era chamado o contrato do século na França, porque são 50 anos de trabalho para os canteiros navais da Naval, foi quebrado, surpresa, não é? Com um anúncio, alguns dias atrás, um anúncio
entre o Biden, presidente dos Estados Unidos da América, o Johnson, que é o primeiro-ministro do Reino Unido, e o primeiro-ministro australiano. Anunciaram, surpresa, não é, ao mundo, que havia uma nova aliança, que se lançava uma nova aliança militar, mas que provavelmente será mais do que militar, uma aliança verdadeiramente política, na realidade, estratégica, entre Austrália, Reino Unido e Estados Unidos, que eles chamaram, não é bem um acrônimo, é uma mistura, uma mistureba de acrônimos, que é AUKUS, de Austrália, o K de UK, United Kingdom, e o S de United States. Então, AUKUS, né? AUKUS. Fizeram isso em direta, pela televisão, com as bandeiras brancas, vermelhas e azuis dessas três, uma potência global e duas subpotências, não é, que é o Reino Unido e a Austrália, que tem em comum uma história de colonização inglesa, de língua inglesa, não é, e que se juntam, não é, para constituir uma defesa, segundo eles, contra a China. E o que acontece nesse anúncio? Que eles anunciam também que a Austrália não vai mais fazer seus submarinos com a França, mas que o Reino Unido e os Estados Unidos vão construir esses submarinos com a Austrália, dando, isto é excepcional, a tecnologia de propulsão nuclear atômica, né? O que eu não disse antes é isso, que na realidade não é só que a França não queira dar a tecnologia atômica nuclear à Austrália. Essas tecnologias não se dão normalmente. Um país que desenvolve com muito gastos econômicos uma tecnologia como essa não dá de presente para outro país esta vantagem estratégica militar. Isso não se faz, não é algo que se possa fazer mesmo com grandes aliados. Outra coisa importante que deve ser sublinhada é que a França, naquela parte do mundo, não é, que é a parte onde se coloca a Austrália, não é, a parte do Oceano Pacífico e do Indo-Pacífico, a França tem algumas pequenas ilhas e algumas pequenas resíduos de suas colônias, não é, nas quais a França tem interesse estratégico em estar naquela parte do mundo militarmente. Ela tem bases, ela tem suas zonas de exclusivas marítimas, não é? Nas quais ela quer estar presente também nessa luta de contenção da China. É importante para a França estar lá também, não é? Porque ela faz parte daquela, mesmo com pequeníssimas colônias, não é? Porque são colônias, mesmo se os franceses chamam isso de territórios e departamentos de ultramar, mas são colônias. O que acontece que é extraordinário e é muito importante de salientar neste acordo é que os Estados Unidos e a Austrália e o Reino Unido dão realmente à Austrália esta vantagem estratégica, não é? Porque eles vão fornecer, ao menos a palavras, vão fornecer essas tecnologias para a Austrália. Isso dá a ideia de uma união, como é que eu vou dizer, profunda entre esses três países. Quando um país fornece a um outro país uma tecnologia tão importante, isso significa que eles estão fazendo a sério, não é? E há outras coisas interessantes, eles também estão misturando os militares. Há militares britânicos que dirigem, agora não sei os detalhes, mas pilotos ingleses que dirigem aviões americanos, enfim, rendendo, inclusive, impossível que esses países se ataquem entre eles, né? Há uma união profunda que se está preparando entre esses três países, que talvez será alargada, isso não se sabe, mas por enquanto o acrônimo mostra bem que é um acrônimo definitivo, não é? É AUKUS, e não é outra coisa, não é União
anglo-saxona, não é a união das ex-colônias britânicas. Então, este anúncio foi muito repentino, foi uma grande surpresa internacional, ninguém estava sabendo de nada, o Biden preparou isto no segredo, não é? Enquanto ele saía do Afeganistão, portanto, se entende também um dos múltiplos motivos que explicam talvez a saída dos Estados Unidos do Afeganistão, que é para se concentrar ainda mais na contenção, dizem eles, na contenção do poder chinês, na realidade é para preparar um ataque à China, não é? Quebram esse contrato bilionário com a França, que é algo que não tem precedentes na história, não é? E, sobretudo, mostrou vários fatores, mostrou várias coisas ao mundo, não é? Primeiro, mostrou mais uma vez à União Europeia e à França que os Estados Unidos não dão mais a mínima importância, nem para a União Europeia, nem para a NATO, para a OTAN e nem para a França. Mostrou que a França é um aliado que, nos momentos decisivos, pode ser totalmente posto de lado, sem nenhum respeito mínimo de diplomacia internacional, não é? Foi uma enorme humilhação para a França, uma enorme humilhação para a Europa, mostrou que a Europa não tem a mínima importância neste jogo, nessa jogada contra a China, que se prepara, não é? Mostrou também para a Europa que, se eles continuarem a ter relações muito ambivalentes, ambíguas com a China, como é o caso agora, sobretudo no caso alemão e italiano, os Estados Unidos e o mundo anglo-americano, não é? Esse mundo que se está delineando como uma associação internacional de ex-colônias britânicas, ou melhor, de países de língua inglesa, não é? Que se a Europa não esclarecer e radicalizar a sua postura em relação à China, os Estados Unidos vão deixar a Europa de lado, não é? Isso foi também uma mensagem muito clara para dizer, ou vocês estão conosco, realmente, ou tchau, não é? Mas mostra também outra coisa. Mostra que a Brexit, como os marxistas desde muito tempo explicam, não é? A Brexit não foi um fenômeno de populismo, não é? Que a população se acordou e disse, chega da União Europeia, agora vamos lutar contra as elites e vamos votar Brexit, não é? Ao contrário, foi as elites inglesas, sobretudo inglesas, da Inglaterra. Isso é importante que no Brasil se entenda essa diferença fundamental, não é? A Inglaterra, o Reino Unido não existe na realidade como país. O Reino Unido é um resíduo é o último resíduo colonial da Inglaterra. A Inglaterra é um país, as quais fronteiras são as fronteiras de uma muralha romana, não é? Que foi construída por Adriano, acho eu, e que era a fronteira entre o mundo romano e os bárbaros são os escoceses, não é? E os ingleses têm essa ideia de si, não é? Como país que são eles os proprietários, não é, legítimos, segundo eles, do Império Britânico. Né? E eles, os ingleses, são as elites inglesas que determinaram, que quiseram a Brexit. Elas fizeram de forma que fosse a população inglesa a votar para o Brexit. A população inglesa votou maciçamente para o Brexit. Londres, a Escócia votaram contra, né? Queriam ficar na União Europeia. E o Brexit serviu, sobretudo, para preparar uma estratégia, que é a estratégia da Global Britain, que é a Britânia global. Né? O Reino Unido, e essa é uma questão importante também, o Reino Unido se dá conta, enfim, entende de forma clara que ele não existe mais como potência, uma potência que é relevante, que está se transformando em relevante, uma potência quase regional, com alguns interesses e alguns resíduos de potência no mundo, devido ao Commonwealth, devido à língua inglesa, não é, que é ainda falada em várias de suas ex-colônias, relações culturais, relações
simbólicas, não é? Austrália e Canadá ainda tem a rainha como chefe simbólico do Estado, enfim, ainda resíduos dessa potência, mas se deram conta já há muito tempo, não é? Que se permaneciam dentro da União Europeia, ou seja, dentro do poderio alemão e dentro da França, que tenta justamente usar a União Europeia como se chama em francês o levier de pouvoir, né? Como uma forma de aumentar artificialmente o seu poder, não é? Que não é mais um poder global, internacional, não é mais uma grande potência, uma potência regional, é uma subpotência, na realidade, não é? Que está debaixo não só dos Estados Unidos, não só da União Europeia, mas também da Alemanha. A França usa a União Europeia como levier, como multiplicador de poder. Não é? E os ingleses não queriam ficar nessa jogada. Não é? Só há espaço na União Europeia para a Alemanha, para uma grande Alemanha, e o resíduo do espaço é a França que come esse resto de espaço. Né? A Itália já foi posta de lado alguns anos atrás e tem muita dificuldade a manter esse resíduo de poder na União Europeia. E o Reino Unido entendeu muito bem que ou ele ficava dentro da União Europeia sob o poder alemão, ou saía da União Europeia para estar livre de desenvolver um resíduo também de multiplicador de poder exterior. E com isso, os Estados Unidos saíram onde parecia que estava tudo mal, né, que o Reino Unido estava acabado, entre Brexit, falta de mão de obra, supermercados vazios, coronavírus que não se resolve. Os Estados Unidos também sofreram muito com o coronavírus e parecia, não é? Parece, dá a impressão, não é? Com essa saída do Afeganistão, que os Estados Unidos estão despencando. Na realidade, os Estados Unidos estão preparando uma ofensiva contra a China muito forte, se estão reorganizando, não é? Eles, no ano passado, eles ganharam o apoio da Índia, o apoio histórico da Índia contra a China. A Índia, que nunca quis, na realidade, se pôr oficialmente como anti-chinesa, a partir do ano passado, se associou, não é, nesta luta simbólica contra a China. Os Estados Unidos agora chamaram, não é, o Reino Unido e a Austrália oficialmente numa luta santa contra a China, não é? E a China está começando literalmente a estar rodeada por pequenos países que estão aderindo, não é, a este projeto dos Estados Unidos, que são literalmente um projeto de guerra. Né? Os Estados Unidos estão preparando a guerra, estão oficializando, estão nos dizendo oficialmente que eles estão preparando a guerra e que um dia esta guerra vai explodir de uma forma ou de outra. Né? O que eles querem, na realidade, é bloquear as passagens comerciais chinesas nos ditos choke points, ao redor da China, não é? O Vietnã também está, na realidade, numa postura ambígua. As Filipinas estão oficialmente com os Estados Unidos, Singapura, Formosa, o Japão, a Coreia do Sul, etc. E a União Europeia, nisso tudo, se acordou, dando-se conta do que já se sabia, não é? Que a União Europeia não é nada mais do que um resíduo de ex-potências coloniais que não tem mais quase nenhuma relevância mundial e que são, sobretudo, agora eu vou usar termos um pouco exagerados, mas nós somos uma colônia norte-americana. Não é? A NATO foi uma invenção dos Estados Unidos para manter um poder militar na União Europeia. A União Europeia foi uma invenção dos Estados Unidos para bloquear qualquer desenvolvimento possível da França, da Itália ou da Alemanha. Não é um caso que Bruxelas seja a capital da NATO e da OTAN e da União Europeia, não é? Eles estão na mesma cidade, não é? E a União Europeia está dando conta que os Estados Unidos, quando não precisam mais dos aliados, dos ditos aliados, eles vão em frente, não é? E não olham ninguém na cara, não é? E
estão se dando conta que vai ser difícil continuar essa relação ambígua com a China. A Alemanha, e sobretudo a Alemanha e a Itália que assinou este contrato da Rota da Seda, foi o primeiro país do G7, a primeira grande potência industrial a assinar um contrato com a China, não é? Um contrato bilionário de acordo comercial que os Estados Unidos obrigaram a quebrar, não é? Houve uma troca de governo, né, na Itália, com Mario Draghi, o ex-presidente da Banca Central, que está esfriando as relações com a China, não é? Mas o que é interessante salientar é isto, que a França sempre foi, para os Estados Unidos, um país ambíguo na União Europeia. Porque a França perdeu a guerra, não é? Perdeu a Segunda Guerra Mundial, mas os franceses e os americanos conseguiram construir uma narrativa, não é? Dizendo, bem, a França não perdeu a guerra, de Gaulle salvou a França, não é? Mas isso foi um acordo também para permitir que a França permanecesse como uma guardiã dos interesses atlânticos na Europa, para impedir que a Alemanha e que a Itália se desenvolvessem politicamente novamente, tanto no Mediterrâneo quanto na Europa Central. E com esta quebra de contrato muito violenta, muito agressiva, muito humilhante para a França, os franceses estão também em conta que, na realidade, eles não são mais os principais aliados dos Estados Unidos na Europa. Que qualquer tentativa francês de emancipação dos seus interesses nacionais e imperialistas, fora do que interessa os Estados Unidos, não vai ser permitido. A França serve, sobretudo, para controlar uma possível ascensão alemã na União Europeia, coisa que ela faz muito bem, tendo uma impressão de autonomia imperialista. Que é só uma impressão, na realidade. A França não tem direito, não tem o poder e não tem a capacidade e não tem a autorização dos Estados Unidos de fazer o que ela bem entender, não é? Ela tem limites. E esses limites foram muito bem esclarecidos agora, não é? Quando os Estados Unidos precisam de algo, eles passam acima até de um contrato de 50 anos, de dezenas de bilhões de euros entre a França e a Austrália. Portanto, isto tudo está mostrando uma nova fase que já começou há muito tempo, não é? Só que os marxistas conseguiam observar isso, são anos, não é, que nós dizemos que se está preparando uma guerra à China, mesmo quando isto não era muito claro, agora está cada vez mais claro. E eu acho que nós temos que fazer muitas coisas. Temos que estudar o que está acontecendo, muito seriamente, estudar estratégia e estudar geopolítica, sobretudo do Indo-Pacífico. Temos que dar mensagens de paz, não é? Nós não somos pacifistas ingênuos, nós somos pela revolução, mas temos que dar mensagem de paz, dizer que os Estados Unidos são o que se chama bullies, não é? Que é uma potência agressiva, imperialista, violenta, fascista, que está preparando uma guerra contra um país que não está preparando uma guerra. A China não está preparando uma guerra contra ninguém, não é? E temos que esclarecer que mesmo somos críticos contra a China, mesmo se somos contra o imperialismo chinês, nós somos contra também o ataque, um ataque do imperialismo anglo-americano contra a população chinesa, porque isto vai criar uma situação perigosíssima para o mundo inteiro, não é? E quem vai pagar, quem sempre paga as guerras é o mundo operário. E nós temos que relembrar ao mundo do trabalho que o mundo do trabalho é a única fonte possível de paz entre os povos, não é? Que nós estamos entrando numa fase de guerras onde os imperialismos não têm mais espaço no mundo, e são esses os momentos onde explodem realmente as guerras mais perigosas para nós, população, não é? População que não tem armas para se defender. E quem faz essas guerras é a população, são os trabalhadores de uma forma ou de outra, né? Então nós temos que relembrar a classe operária que nós somos
pela paz entre os países, que nós somos pela paz entre trabalhadores, temos que solidarizar com os trabalhadores chineses, estadunidenses, não é? E da Europa, de todos os países, não é? E temos que estabelecer diálogo com o mundo do trabalho dos Estados Unidos, da China, sobretudo, não é? Temos que entender o que está ocorrendo naqueles países e temos que chamar a paz, não é? Temos que tirar o mundo do trabalho chinês e americano de uma corrupção em relação aos seus interesses, aos interesses geopolíticos de suas elites, não é? A mesma coisa aqui na Europa, na África, etc. Enfim, mas temos, sobretudo, entre nós, entre militantes, que insistir muito sobre o fato que os Estados Unidos estão nos empurrando de uma forma irresponsável numa futura guerra, não é? Ou em futuras pequenas ou grandes guerras. O problema é que eu acho que agora vamos entrar, não vamos mais entrar em pequenas guerras lentas, como os Estados Unidos fizeram até agora, mas vamos entrar em guerras quentes, né? Guerras verdadeiras. E eu vou concluir agora com uma outra coisa, que é que já há muito tempo os Estados Unidos estão fazendo exercícios militares com milhares de militares de todo o mundo no Indo-Pacífico, né, provocando constantemente a China e a Rússia, mas sobretudo a China. E é interessante salientar que os europeus todos querem participar dessas exercitações, não é? Mas, por exemplo, o ministro da Defesa italiano, alguns dias atrás, já disse que não vai participar dessas exercitações, mas que vai permanecer em sua zona de influência, que é o Mediterrâneo. Isto também nos leva a pensar que vão haver confrontações imperialistas também na Europa, porque esse deslocamento da atenção dos Estados Unidos para o Indo-Pacífico está deixando um enorme espaço vazio no Mediterrâneo, não é? Que o Mediterrâneo é o mar que liga o Oceano Atlântico ao Indo-Pacífico, não é? E nesta área, os russos e os turcos e os gregos, os italianos e os franceses vão ter que se enfrentar também para o controle do norte da África, sobretudo da Líbia, provavelmente da Tunísia, e os argelinos e os egípcios estão também prontos, não é? Se estão armando muito. O Egito acaba de comprar enormes quantidades de barcos militares que serão fabricados pela Itália no Egito. Enfim, há uma situação muito perigosa que nos deve levar a pensar nisso tudo, a estudar essa questão, e temos que preparar apelos, não é, anti-estadunidenses, não é, contra esse pacto anglo-americano. Temos que esclarecer ao mundo que os Estados Unidos são uma força perigosa, de mal, uma força imperialista violenta. E temos que defender a China, não é? Eu acho que temos que defender a China, relembrando que é um país imperialista, que é um país responsável também, irresponsável pela degradação também da situação de seus trabalhadores, não é? Mas mesmo assim temos que defender a China de qualquer ataque dos anglo-americanos contra seu povo, não é? Muito obrigado.